Hoje nós vamos ter o último encontro de uma série de mensagens muito importante, foi muito legal. Durante essas últimas semanas, eu recebi alguns feedbacks de pessoas que participaram aqui com a gente, comentando como essas mensagens dessa série fizeram diferença, ajudaram a avaliar algumas questões, a tomar algumas decisões. Para mim também, foi uma série de mensagens muito especial. É muito bom a gente falar sobre felicidade, é muito importante a gente falar sobre felicidade, e eu acredito que essas mensagens realmente nos trouxeram bons caminhos de felicidade. Bom, eu só preciso relembrar algumas coisas que nós conversamos já em semanas passadas, em semanas anteriores, tá bom? Uma das coisas que nós conversamos é que felicidade é a nossa grande busca. Se a gente for ver bem, grande parte das coisas que nós fazemos porque nós achamos que de alguma forma vai contribuir com a nossa felicidade. Por que nós escolhemos casar? Por que nós optamos em ter filhos? Por que nós escolhemos uma determinada carreira? Por que nós, às vezes, decidimos vir no encontro de hoje? Provavelmente, em algum momento, nós acreditamos que tudo isso contribuiria com a nossa felicidade. A felicidade acaba sendo a busca que está por detrás de todas as outras nossas buscas. É a nossa grande busca. Mas é interessante que as pessoas que se ocupam em estudar esse assunto comentam que além da felicidade ser a nossa grande busca, ela também costuma ser a nossa grande frustração. Grande parte das pessoas tem o sentimento de que por mais que elas tenham alcançado coisas, ainda falta um pouquinho para elas serem completamente felizes. A felicidade parece que ela está sempre um passo ou dois à nossa frente. Falta só mais isso, só mais aquilo. Se eu conseguir só mais aquilo outro, aí sim a vida vai. E essa é a sensação de que a gente está sempre perto dela, mas nunca completamente nela. Por quê? Bom, uma das grandes razões é porque a gente busca a felicidade do jeito errado. Isso é muito importante. Nós temos a ideia de que nós vamos alcançar felicidade fazendo o máximo possível de atividades prazerosas e vamos evitar o máximo possível os problemas. Quanto mais coisa boa a gente fizer, né? E quanto menos problemas a gente tiver, mais felizes nós seremos. Mas isso não está certo. Se a gente busca a felicidade dessa forma, nós sempre teremos uma felicidade frágil e passageira. Porque afinal de contas, muitas das coisas que a gente planeja não dão certo, ou mesmo quando dão certo, a alegria que trazem, ela passa bem rapidinho. E muitos dos problemas que a gente quer evitar, a gente não consegue evitar por muito tempo. Os problemas acabam vindo ao nosso encontro, e por mais que a gente não queira, eles fazem parte da vida. Então, se a gente acredita que felicidade está em nós fazermos o máximo possível de coisas boas e evitarmos o máximo possível dos nossos problemas, a nossa felicidade ela sempre vai oscilar que nem uma montanha-russa, cheia de sobes e desces. Mas o que a gente viu aqui é que existem formas mais profundas de buscar uma felicidade mais duradoura. Isso é muito importante. E isso não só as pessoas ligadas à espiritualidade falam, isso as pessoas ligadas a todas as áreas, inclusive a psicologia também fala. Bom, entendido isso, nós estudamos aqui nas últimas semanas muito a vida de uma pessoa que é reconhecida como uma das grandes personalidades da história da humanidade. Uma das pessoas que mais influenciou outras pessoas. Se chama Paulo de Tarso, foi um líder cristão do primeiro século, e no contexto cristão ele é conhecido como apóstolo Paulo. E numa das cartas que ele escreveu, que está registrada na Bíblia, ele diz o seguinte: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Olha só, ele afirma aqui que ele aprendeu o segredo de viver feliz e contente em todas as situações, mesmo não conseguindo às vezes fazer o que gostaria, como de fato aconteceu. Mesmo tendo muitos problemas, muito mais do que nós, mesmo assim ele conseguiu encontrar uma felicidade que não depende dessas coisas. Ele conseguiu encontrar uma felicidade que não depende de circunstâncias. Como? A sabedoria bíblica como um todo, ela ensina que felicidade não precisa ser uma questão de circunstâncias. Ela é construída com hábitos, os hábitos certos. Se nós praticarmos os hábitos certos, nós podemos encontrar uma felicidade muito mais duradoura e profunda. Isso é importante que você entenda. E aí a nossa caminhada nessas últimas semanas acabou sendo
ver que hábitos são esses. E nós estudamos a própria carta, essa mesma carta que o Paulo falou isso, Filipenses, e nós estudamos alguns hábitos de felicidade. Daí o nome da série. Nós vimos, por exemplo, o hábito de se doar em Filipenses 2. Nós falamos sobre o hábito de melhorar em Filipenses 3. Semana passada, o hábito de se adaptar em Filipenses 1. E hoje a gente vai falar sobre o hábito da serenidade de Filipenses 4. E antes da gente continuar, só queria comentar algo bem importante. Se você não pôde estar com a gente nas últimas semanas, todas essas mensagens, elas estão salvas na nossa página da milkchapecó.com.br, no Instagram, no Facebook e no YouTube. E eu queria encorajar você a tirar esse tempinho. Cada mensagem tem cerca de 30 minutos para você fazer essa reflexão, que pode te ajudar muito no teu caminho de felicidade, tá bom? Mas hoje nós temos um assunto extremamente importante. Nós vamos falar sobre o hábito da serenidade. Você sabia? Um estudo publicado pela Universidade de Harvard, tem até ali a manchete em inglês, diz que 47% dos nossos pensamentos não estão no tempo presente. E isso é um dos grandes fatores de infelicidade. Deixa eu ajudar vocês. Esse estudo está dizendo que praticamente metade dos nossos pensamentos estão destinados a remoer o passado ou se preocupar com o futuro. Já parou para pensar nisso? Praticamente metade dos nossos pensamentos estão destinados a gente remoer o passado e especialmente se preocupar com o futuro. De repente a gente pensa, não pode ser tudo isso. Para ver uma vez quantas vezes você pensa num dia, e se eu ficar doente? E se o diagnóstico der positivo? E se eu perder um emprego? E se aquele negócio não fechar? E se aquele negócio do meu trabalho der errado? Quantos pensamentos a gente acaba ocupando para se preocupar com o futuro? Um futuro que muitas vezes nem chega a acontecer. Então a gente pode dizer, e aqui a pesquisa está absolutamente correta, que esse excesso de preocupação, essa ansiedade é sim um dos grandes inimigos da nossa felicidade. E se a gente quer encontrar felicidade, a gente precisa desenvolver o hábito da serenidade. Eu gosto dessa palavra. Serenidade é diferente de tranquilidade. Quando tudo está tranquilo, significa que a gente não tem problema nenhum, está tudo certo. Serenidade é você ter uma postura tranquila diante dos problemas. Diferente. Serenidade é a capacidade de permanecer em paz diante de situações difíceis e potencialmente perigosas. Você tem problemas, as situações às vezes estão complicadas. Talvez você às vezes se preocupa com o futuro, mas você continua tranquilo no seu coração. A gente poderia talvez definir de uma forma diferente, com uma outra expressão que é bastante comum hoje, que se chama paz interior. Essa é a ideia. O nosso entorno às vezes pode estar uma bagunça, de fato está, mas o nosso interior está em paz. Acho que uma imagem que ajuda a gente a entender isso, quando a gente está no litoral, e aí a gente vê de repente o mar meio revolto, e uma pedra, e aquela onda de repente bate na pedra, às vezes bate com muita força, sabe? E aquela água espirra longe, assim alto, e às vezes a onda bate com tanta força naquelas pedras, que você tem a impressão que a pedra voou longe. Mas quando a água sai, aquela pedra não mexeu 1 milímetro. Isso é paz interior. É apesar das ondas da vida baterem no nosso coração, a gente continuar com o nosso interior em paz, seguro e tão firme quanto uma rocha. Uau! Jorge, é possível a gente ter uma paz assim que não depende de problemas? Pensa comigo. Sabe quando os nossos filhos estão com problemas? Preocupados, com medo? Quem é pai sabe. Aí eles vêm e abraçam a gente abraça eles, acolhe, coloca no colo, conversa, diz que vai passar, a gente está cuidando deles, faz um carinho, e daqui a pouco eles estão bem, não é? O problema passou? Nada, mas eles estão em paz. Sabe por quê? Porque isso aqui é bem importante, existem 2 tipos de paz. A paz que nós temos quando a gente não tem problema, mas essa paz é difícil de ter, ou dura muito pouco. E outra é a paz de se sentir guardado, protegido. Essa não depende de situações. É a mesma coisa que a gente sente, por exemplo,
Quando a gente está com um problema e de repente a gente encontra uma pessoa que para nós é uma referência de segurança. Pode ser um pai, uma mãe, o cônjuge, pode ser aquele grande amigo. E aí a gente conta o nosso problema, de repente dá um abraço, ele acolhe a gente toma um café juntos, ele diz, olha, não se preocupe, eu já passei por isso, ou eu vou estar junto com você. E aí a gente se sente em paz. O problema mudou? Nada. Nem 1 milímetro. Mas por que a gente está em paz? Porque existe um outro tipo de paz. A paz de se sentir protegido, guardado. Agora, se a gente se sente em paz, quando a gente se sente protegido por uma pessoa, que por mais que nos ama de forma imperfeita, que por mais que possa nos ajudar, muitas vezes não tem o poder de mudar nada. Imagina se a gente conseguisse ver guardado pelo próprio Deus, que nos ama de forma perfeita e que tem o poder para qualquer coisa. Aí, pela lógica, a gente sentiria uma paz muito maior do que qualquer outra paz que a gente já sentiu e que não depende de circunstâncias. Não seria muito bom isso? Então, por isso, a Bíblia, ela fala de paz interior, mas ela muitas vezes chama de paz de Deus. Por quê? Porque é essa paz tão grande que só pode ser alcançada quando nós realmente nos percebemos e experimentamos que nós estamos sendo guardados por Deus. Bom, como desenvolver o hábito da serenidade? Ou como a gente pode experimentar essa paz tão forte que pode nos manter firmes mesmo diante das ondas da vida? O mesmo apóstolo Paulo, no único capítulo da carta que a gente ainda não viu, Filipenses 4, ensina isso através de 3 exercícios bem simples e práticos. Vamos lá junto comigo? Olha só, vou ler aqui. Não vivam ansiosos com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus, olha só, paz de Deus, que excede todo entendimento, que é mais forte do que qualquer coisa, e que guardará, lembra o sentimento de se sentir protegido, e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Ele está falando exatamente dessa paz. Antes, ele falou para nós não vivermos ansiosos com coisa alguma. Lembrem isso, que o Paulo estava preso esperando sentença de morte. Mesmo assim, ele está dizendo que a gente não precisa viver ansioso. E aí ele vai ensinar o primeiro exercício. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam. Eu acho interessantíssimo que o Paulo não dá um conselho do tipo: não se preocupa, não adianta se preocupar. Pessoas já me deram esse conselho. Mas sabe por que ele não funciona? Porque ninguém se preocupa porque quer. A preocupação vem atrás de nós, a gente não vai atrás dela. O Paulo poderia ter dito, não pensa no futuro, mas ele sabe que a gente não consegue, a gente pensa no futuro. Sabe o que ele dá? É um conselho que realmente funciona. E eu já tenho exercitado há muito tempo. Quando você pensar no futuro, se inquietar com o futuro, transforma isso num pedido. O que ele está dizendo basicamente é: quando você pensa no futuro, se inquieta com o futuro, não simplesmente fecha aquela ideia e vai adiante, deixa a inquietação ter a última palavra. Ele diz: quando você pensar no futuro e se inquietar com o futuro, transforma isso numa oração e num pedido antes de seguir adiante. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina que nas últimas semanas você estava preocupado com os seus filhos, por exemplo. Acho que foram semanas que a gente se preocupou um pouco com as crianças, né? Como é que vai ser a volta às aulas com tantos casos na pandemia? E se eu vacinar e der reação? E se eu não vacinar e pegar Covid? Eu passei por isso também. A gente se preocupa, se não pensando em pandemia, a gente se preocupa também com os filhos em outras situações. Às vezes boa parte da nossa preocupação é com eles. Então imagina que você está lá se preocupando com os seus filhos. Antes de você pensar assim, quer saber? Esquece isso, vamos embora. Antes disso, você faz uma oração e diz: Senhor, eu não consigo cuidar dos meus filhos completamente, mas eu sei que Tu podes. Cuida deles, especialmente nos momentos em que eu não consigo. Aí você fecha aquela ideia e segue adiante. Deixa a oração ter a última palavra.
Transforma as tuas inquietações em pedidos. Ou vamos colocar num outro contexto, talvez você está preocupado com o seu trabalho, e se o negócio não dá certo, e se eu não conseguir encaminhar aquilo, e se eu perder aquele cliente, ou qualquer coisa do tipo. Antes de você levantar e dizer, eu vou pensar em outra coisa, transforma isso num pedido e diz, Senhor, me ajuda com o meu trabalho, me dá sabedoria nele, provê o necessário. Se essa oportunidade não der certo, abre outra, mas que ela possa dar certo. Seja feita a tua vontade. Aí você levanta e vai adiante. É isso que o Paulo está dizendo. Aprenda a transformar inquietações em pedidos. Aí você vai dizer, não, Jorge, mas isso é fácil. Nem sempre. Nem sempre. Um autor estava comentando que ele estava acompanhando seu filho para ir para a escola. A gente viveu bastante isso nesses últimos dias. Era as semanas agora das crianças voltarem. E aí a van escolar já estava na frente da casa, mas a criança não estava pronta, ainda tinha que pegar alguns materiais, tinha que pegar coisa, ele estava arrumando um pouco da mochila, com muita pressa, angustiada. Daqui a pouco a van já estava buzinando, ela viu que ela estava com o cadarço desamarrado, uma história real. E ela tentou amarrar o cadarço, mas ela estava tão nervosa que ela não conseguiu amarrar e começou a chorar e soltou o cadarço. E ela não percebeu que o pai dela estava o tempo inteiro do lado dela e podia ajudar com toda a facilidade. Às vezes, nós ficamos tão preocupados e ansiosos com as situações que nós esquecemos quem está do nosso lado. Às vezes, a gente não percebe que o Criador do universo está do nosso lado. E quando a gente transforma inquietações em pedidos, a gente está fazendo exatamente isso. A gente está lembrando quem está do nosso lado. E que não há razão para nós nos preocuparmos com o futuro, porque esse Deus já está lá. Ok? Bom, mas nesse momento, eu aposto que alguns de vocês estão pensando o seguinte. Mas muitas vezes a gente pede, mas o coração não fica em paz. Muitas vezes a gente pede as coisas para Deus e parece que a gente continua angustiado. O Paulo vai dar mais um conselho que vai te ajudar nisso. E ele vai dizer exatamente o seguinte: e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. E agora ele começa a falar de gratidão. Aí você vai dizer, mas essa eu sei, Jorge, tem que pedir e agradecer, a gente ouviu isso a vida inteira. Tá certíssimo, mas talvez você não tenha entendido o que ele está dizendo aqui. Ele não está dizendo para você pedir, e quando você receber o que você pediu, agradecer. Embora que não tenha nada de errado com isso, mas não é isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo para você agradecer enquanto você pede, não depois. Enquanto pede, ao mesmo tempo de pedir, agradecer. Esse é o conselho dele. Por quê? Me digam uma coisa. Quando é mais fácil perceber o cuidado de Deus? Durante um problema ou depois que o problema passou? Normalmente depois. Durante o problema a gente está ali aflito, ansioso, né? Com toda aquela... Depois que passou, às vezes a gente olha para trás e pensa, nossa, olha só como Deus protegeu, né? Olha só como Deus guardou, né? Se não tivesse acontecido aquilo, de repente aquilo outro não teria acontecido. Olha como Deus cuidou dos detalhes. Então, o que o Paulo está dizendo? Quando você pede, para você ganhar confiança no que você está pedindo, agradeça. Porque enquanto você está agradecendo, você está lembrando de outros momentos em que Deus cuidou de você. E esse Deus, ele não muda conforme o clima, a estação. Não é que nem a gente que daqui a pouco mudou de humor, não. Esse Deus, ele é o mesmo sempre. Então, aquele Deus que foi amoroso e cuidadoso conosco no passado, talvez em tantas situações, é o mesmo que vai cuidar hoje. É isso que ele está dizendo. Então, a gratidão é, na verdade, um exercício que a gente faz para ganhar mais confiança em Deus. Quem estava no pequeno grupo no final do ano passado, lembra disso, já está craque. Nós comentamos que nós não agradecemos porque Deus precisa da nossa gratidão. A Bíblia nos ensina a agradecer porque nós precisamos. Porque toda vez que nós agradecemos, nós lembramos o quanto Ele cuida de nós. E isso nos ajuda a confiar que Ele vai continuar cuidando. Então o que o Paulo está dizendo é mais ou menos assim. Imagina que você se preocupou com seu filho e aí você não deixou a preocupação. Você transformou ela em pedido. E você disse, Deus, cuida dos meus filhos. E depois você diz, Deus, muito obrigado. Porque há 3 semanas atrás, naquela situação em que meu filho caiu, tu cuidou dele. O tombo poderia ter sido feio, mas não foi,
porque tu protegesse e colocasse a tua mão. E Deus, muito obrigado, porque no ano passado, quando a pandemia ainda estava pior do que hoje, tu cuidasse de nós. E Deus, muito obrigado que no dia em que eles nasceram, poderia ter dado tanta coisa errada, mas tu cuidasse de nós. E o que a tua alma está fazendo? Ela está lembrando de como Deus cuida. E isso ajuda a confiar que vai continuar cuidando. Essa é a ideia. Tá joia? Até aqui estamos tranquilos? Eu sempre penso que de repente daria para abrir para perguntas, mas eu tenho medo de vir muito, então vamos seguir adiante, tá? Olha só, o que a gente está querendo dizer, resumindo numa frase, é o seguinte: uma pessoa que confia seu futuro a Deus e se recorda do cuidado dele no passado, encontra paz no presente. É isso. Essa é a ideia. Mas muito bem. Talvez você ainda vai chegar e dizer para mim assim: Jorge, eu peço, agradeço, mas muitas vezes ainda assim eu não encontro paz. Ainda assim, às vezes o meu coração continua angustiado. Paulo dá um terceiro exercício, ainda mais importante do que os dois primeiros, e que vai ser a base para os demais. Eu acredito que esse exercício é o mais importante dessa noite e o fundamento para os dois exercícios anteriores. Vamos ver o que ele diz? Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Só mais uma, último conselho. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então, o Deus da paz estará com vocês. Primeira coisa que eu quero que vocês observem. Quando ele fala a palavra pensem, o Paulo está usando uma palavra muito própria da língua dele e muito específica. Paulo escreveu essa carta em grego, no original. A palavra que ele usa aqui é logisdomai, da onde a gente tem a palavra lógica. Essa palavra era inicialmente usada para designar o trabalho de um contador. Sabe quando um contador vai analisar umas finanças? Ele pega aquela planilha financeira. Como é que ele faz? Ele dá uma olhadinha, pensa um pouquinho, eu acho que tá bom, e vai adiante? Não, porque ele sabe que qualquer vírgula muda tudo. Como é que um contador analisa uma planilha financeira? Detalhadamente, com tempo, com profundidade, cada detalhe. É isso que o Paulo está dizendo para a gente fazer aqui. Pensem com profundidade, tempo e com detalhes. No quê? Aí ele usou aqui uma série de coisas, né? Naquilo que é verdadeiro, naquilo que é nobre, naquilo que é correto, naquilo que é puro, assim por diante. A gente tem a impressão que o Paulo está dizendo para a gente pensar positivo. Pensa positivo, mas não é isso. Você consegue pensar em uma só coisa, que é ao mesmo tempo verdadeira, nobre, correta, pura, amável, admirável, excelente e digna de louvor? Difícil, né? Os estudiosos da Bíblia, eles falam, bom, Paulo não está pensando em algo genérico, porque algo genérico nunca se encaixaria nisso aqui tudo. Ele está pensando em uma coisa bem específica. Essas mesmas palavras são usadas em outros momentos na Bíblia para falar do amor de Deus que nós percebemos em Jesus. Ok? Segura um pouquinho. O que o Paulo está dizendo é para nós pensarmos com cuidado, detalhe, profundidade e tempo no amor de Deus que nós percebemos em Jesus. Bom, a gente vive numa cultura cristã. Muitos de nós nasceram numa igreja cristã e foram batizados muito antes de lembrar. A gente está muito acostumado com essa ideia de amor de Deus, né? Tem versículo e adesivo de carro que já coloca Deus é amor e Jesus te ama. A gente vê cruz para todos os lados, a gente acaba se acostumando, a gente não pensa mais com detalhes sobre isso. Mas pensa com profundidade, logisdomai um pouquinho comigo, tá? O que você tem de mais precioso? Pensa rapidinho, o que você tem de mais precioso? Eu acredito que a maioria pensou minha família, certo? Ou talvez quem tem filhos pensou meus filhos. Você já parou para pensar que Deus te deu, vou colocar assim, que Deus deu a família dele em troca da tua salvação? Você já parou para pensar
que Deus deu o seu filho, e a Bíblia ainda coloca único. Não é que ele tinha 10 e aí estava sobrando mesmo, ele deu um. Não, ele deu seu filho único, por amor a ti. Por quem? Por quem você daria o seu filho? Olha, eu sou cristão há bastante tempo, pastor, mas com toda a honestidade do mundo eu diria, olha, desculpa, mas eu não daria meu filho por ninguém. Eu não. Deus deu o seu filho por amor a vocês, a nós. Você já parou para pensar nisso? Sabe, olha, acompanha aqui comigo. Jesus foi alguém que tinha uma grande paz interior, como a gente está falando. Jesus foi capaz de estar num barco no meio de uma tempestade, no meio do mar, e tirar uma soneca. Você consegue imaginar alguém com uma paz interior maior do que essa? Eu não conheço. E Jesus, de fato, na sua vida inteira, ele tinha uma paz inabalável, menos em um momento. Quando ele estava algumas horas antes da crucificação, ele estava profundamente angustiado num jardim chamado Getsemane. Sabe por quê? Não é porque ele estava preocupado e ansioso, inquieto com o futuro. É porque ele estava carregando o peso de todos os nossos pecados nas suas costas. A gente pode dizer com tranquilidade que Jesus perdeu completamente a paz que ele tinha para que você pudesse ter paz. Jesus, a gente sabe que tinha um relacionamento absolutamente próximo com Deus. Ele chamava Deus de Pai. Ele quebrou todos os paradigmas da sua época para chamar Deus de Pai e ensinou a gente a fazer isso também. Só existe um lugar na Bíblia inteira que Jesus não chama Deus de Pai. Na cruz. Na cruz ele diz, Deus meu, por que me abandonaste? Sabe por quê? Não é porque ele estava bravo com Deus. É porque Jesus estava carregando o nosso pecado. Deus não pode conviver com o pecado. E naquele momento, por causa daquela situação, Deus teve que realmente abandonar Jesus. Parou para pensar? Que Jesus abriu mão da relação única que ele tinha com Deus, para que você pudesse ter. Que Jesus naquele momento não pôde chamar Deus de Pai, para que você pudesse. Que ele abriu mão da vida dele, da morte mais dolorosa possível, para que você pudesse ser salvo. Esse é o amor de Deus. E o que o Paulo está falando é que quando a gente lembra disso, e lembra do cuidado de Deus na nossa vida, a gente tem a base certa para confiar em Deus e realmente entregar as nossas inquietações para Ele. Sabe, se a gente fosse colocar num gráfico, a gente poderia dizer o seguinte: o primeiro exercício que Paulo coloca é para a gente pedir. Mas esse pedir só vai funcionar se ele estiver numa base. A base da gratidão, onde a gente vai lembrar que realmente vale a pena confiar em Deus. Mas essa gratidão, ela precisa de uma base. Nós refletirmos profundamente o quanto Deus nos ama. E entendermos isso e deixarmos isso impactar. Se não, sabe o que acontece? Sabe quando, talvez já aconteceu com você, de repente você pedir para alguém fazer alguma coisa no seu trabalho. Você delega uma função, faz isso. Mas você não confia naquela pessoa. O que acontece? Você pediu para ela, mas você está tranquilo? Não. Você fica angustiado da mesma forma. Você fica até olhando, será que vai fazer mesmo? Será que não? E até que o negócio dá certo, você continua assim. Às vezes a gente trata Deus assim, porque a gente pede para Ele, mas a gente não consegue confiar de verdade. E a gente pensa que a gente vai resolver esse problema pedindo mais, mas não adianta pedir mais. O que está faltando é a base, é a confiança. Mas então, Jorge, como é que eu construo essa base de confiança? Assim, gratidão, e entenda o profundo amor de Deus. Como é que a gente aprende a confiar nas pessoas? Bom, se aquela pessoa que eu confiei algo importante, eu já confiei ela em outros momentos e ela fez bem, posso confiar de novo. E acima de tudo, se eu sei que é uma pessoa de boa índole, capaz, eu sei que eu estou tranquilo, não é? O que a Bíblia está dizendo é para você fazer a mesma coisa com Deus. Confie as suas inquietações a Ele.
lembre que muitas outras vezes Ele já cuidou de você. E lembre que esse Deus te ama da forma mais poderosa, pura e perfeita possível. E aí você sabe que você está numa base firme e que você pode realmente colocar todas as suas inquietações do futuro nas mãos dele. Essa é a ideia. Sabe o que é interessante ali nesse gráfico? É pensar que pedir é natural. De fato. Qualquer um pode pedir, a gente consegue. Eu li uma reportagem essa semana que dizia que 1 a cada 3 ateus admitiu que ora quando tem problema. E eu sempre soube, sempre desconfiei. Pedir a gente consegue. Gratidão e reflexão não é algo natural que acontece automaticamente, é algo que a gente precisa fazer intencionalmente. Isso é um exercício. Então sabe onde você precisa se concentrar? Especialmente no exercício 2 e 3. Entenda o amor de Deus. E agradeça a Deus constantemente. E a última observação que eu faço é a seguinte. Paulo falou que quando a gente pede e agradece, nós vamos encontrar a paz de Deus. Foi isso que ele falou. E depois ele fala que quando nós entendermos e pensarmos no amor de Deus e praticarmos, nós não vamos encontrar a paz de Deus. Ele inverte a sentença e diz: e vocês encontrarão o Deus da paz. E aqui tem toda a diferença. Para nós encontrarmos o Deus da paz, a gente precisa entender o amor dele e deixar que esse amor molde as nossas decisões e atitudes. E aí nós vamos encontrar o Deus da paz. Não é possível encontrar a paz de Deus sem encontrar o Deus da paz. Você só vai experimentar essa paz. Você só vai conseguir realmente pedir para Deus e descansar quando você encontrar o Deus da paz. Aliás, eu diria que esse é o grande assunto dessa série. Todos os hábitos de felicidade que a gente viu dependem de uma coisa: que você viva um relacionamento vivo e real com Jesus. Que você aprenda a realmente viver com o Deus da paz. Se você não aprender a viver com o Deus da paz, você não vai conseguir praticar nenhum desses hábitos. Se você aprender a viver com o Deus da paz, você vai conseguir praticar todos eles. Para encerrar, eu só queria dizer uma coisa. Algumas semanas atrás, quando os números da pandemia começaram a subir de novo, e a gente foi de 40 para... Estamos hoje em 4.000 ativos, né? Meu coração se angustiou muito, porque eu não sei se vocês sabem, mas o meu trabalho é muito difícil de fazer nessa situação. Porque boa parte do que a gente faz é estar em contato com pessoas e reunir pessoas. Tudo que não dá para fazer. Eu pensei, tudo de novo. E aí eu lembrei desse exercício aqui. Eu lembrei dele. Eu fui para o quarto. Coloquei todas as minhas inquietações para Deus. Orei por muitos de vocês que estão aqui. Depois eu agradeci a Deus por todo o cuidado dele no ano passado, na pandemia, desse ano. Lembrei de muitas situações. Depois eu fui ler um livro que tinha uma passagem da Bíblia e o autor desenvolvia e aprofundava aquela passagem da Bíblia, muito legal. O livro se chama A Cruz e o Rei. Depois daqueles 40 minutos eu estava com uma paz tão inabalável que eu pensei, essa é a paz de Deus. Só pode encontrar quem sabe conhecer o Deus da paz. E eu termino essa série dizendo: eu desejo profundamente que vocês vivam um relacionamento tão real e concreto com Jesus, que isso traga uma paz e uma felicidade, como o Cassiano falou no início, tão profunda que nada mais pode abalar. Exercícios para você. Reflita, avalie. Você tem colocado suas inquietações diante de Deus e descansado? Você tem expressado sua gratidão a Deus e refletido no seu amor com regularidade e profundidade? Queria convidar você também a decidir. Decida viver um relacionamento vivo e real com Jesus, refletindo no seu amor e praticando a sua vontade. Essa é a decisão mais importante.